Mensagens que edificam, ministradas pelo pastor Sidney Ferreira. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 9, nós vamos ler a partir do versículo 6. Assim está escrito: eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. De modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um, e cada um receberão o seu galardão segundo o seu próprio trabalho. Porque de Deus somos cooperadoras. Lavoura de Deus, edifício de Deus, sois vós. Louvado seja teu nome, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Meus amados, essa parte do versículo 9, permita-me repetir, porque de Deus somos cooperadores. Parte inicial. É o tema dessa nossa reflexão nessa manhã. Cooperadores de Deus. Porque de Deus somos cooperadores. O apóstolo Paulo aqui, ele está justificando. Tanto que ele começa com essa afirmação, porque justificando a todo tipo de questionamento, conjecturas, especulação que possa vir a surgir. E ele diz logo, por meio de uma explicação, porque de Deus somos cooperadores. E essa palavra é interessante porque cooperador é um companheiro cúmplice. Esse é o sentido. Cooperador, aquele que está cooperando, é um cúmplice que é companheiro. A exemplo, a gente vê muito essa expressão um coautor. É um autor que trabalha junto com a pessoa. Às vezes a gente vê muito co-pastor, um pastor com o outro pastor. E quando Deus diz que nós somos cooperadores, é que nós estamos trabalhando junto com Deus. Nós estamos trabalhando com Deus. Porque de Deus nós somos cooperadores. Eu acho isso impressionante, sabe por quê? Porque Deus tem poder para realizar tudo quanto deseja, mas não tem desejo para realizar tudo quanto pode. Se há uma coisa que Deus pode é fazer tudo sozinho. Todavia, Deus não deseja. Deus não deseja. Deus tem poder, tem responsa para criar tudo do nada e sozinho. Mas Ele conta com cooperadores. Na criação você vê Deus trabalhando em unidade. Você vê logo o verbo empregado no plural. Façamos o homem a nossa imagem e semelhança. E ali existe primeira revelação da Santíssima Trindade. Deus trabalhando em perfeita e plena unidade. A partir de então você encontra Deus na história, contando com homens, contratando homens, confiando em homens para fazer a sua obra. Gente, ora por mim, tá? Ontem eu pregando perdi a voz. Hoje já tenho que ministrar à noite, hein? Mal comecei a ministrar, mas a voz já está querendo desaparecer. Deus nos conserve aqui pela graça. Então, espero que você entenda o que é cooperador. Deus não te chamou, preste atenção, irmãos. Deus não te chamou para ser um espectador. O que é triste hoje é que há muitos espectadores, quando na realidade Deus nos chamou para sermos cooperadores. Queria que você fosse sincero com você mesmo. Perguntasse a si mesmo, uma pergunta retórica, você não precisa me responder, é retórica, mas não é hipotética, é uma pergunta real, que você dissesse: eu sou um espectador ou eu sou um cooperador? O espectador, ele vem ao templo para assistir um culto. O cooperador, ele vem ao templo para cultuar. O espectador, ele procura ver as coisas acontecendo. O cooperador, ele procura fazer as coisas acontecer. Há quem diga que na obra de Deus há 3 tipos de pessoas: aquelas que veem as coisas acontecendo, aquelas que ouvem que as coisas estão acontecendo,
E a terceira pessoa é aquela que faz as coisas acontecer. Quem é você no reino de Deus? Um cooperador, ele está ciente que não foi chamado simplesmente a viver a história, a passar pela história, mas sobretudo a mudar a história em que ele está vivendo, a contribuir, cooperar, deixando um legado em sua geração. O apóstolo Paulo tinha plena consciência disso. E a consciência dele é tão grande que ele diz bem assim, olha, um rega, o outro planta, e não importa quem planta ou quem rega, porque é Deus que dá o crescimento. E ele traz uma lição de botânica incrível aqui, porque é um fato que é um milagre. Um semeia, o outro rega, mas o crescimento acontece de um modo tão natural, que é um ato divino sobre as nossas vidas. Então a gente está semeando, e às vezes a gente está semeando frutos que nós não vamos colher. Nós estamos regando em uma terra que nós não vamos ceifar. Mas o milagre do crescimento vai acontecer. Vai acontecer, e nessa certeza nós trabalhamos, nessa certeza nós servimos. Amém, irmãos? Existem diversos tipos de fruto que requer décadas, para brotar, para fluir, para acontecer, para desabrochar. Requer décadas e alguns não acompanham isso. Mas eles fazem o que fazem na certeza de que são cooperadores de um trabalho que acontece em conjunto. Então, para os novos membros que estão vindo para a igreja, aprendam isso. Deus não te chamou somente para vir até Ele. A maior missão não é simplesmente vir até Ele. A maior missão é ir através dEle. Você consegue entender isso? Posso ouvir um amém? Jesus não chamou somente a gente vir até Ele, mas nós irmos por meio dEle, através dEle. Essa é a nossa missão em Cristo Jesus. Por isso que há pessoas que envelhecem, mas não amadurecem, porque não compreendeu que o grande ide é para todos. É para todos. E é necessário irmos para que Ele venha. Para que Ele venha. O apóstolo Paulo, no fim da sua carreira, ele diz: combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Agora a coroa da justiça que foi prometida, não somente para mim, mas para todos que amam a sua vida, será me entregue. Ou seja, a coroa da justiça que é prometida para todos que amam a vinda de Cristo Jesus. Então, se você ama a vinda de Cristo Jesus, você vai combater o bom combate, completar a carreira, guardar fé, na certeza que é necessário ir para que Ele venha. Então, todo esse trabalho que a gente desenvolve na igreja tem um só propósito: é para que Ele venha. E quando Ele vier, encontre uma noiva adornada, ataviada, preparada para subir ao altar e dizer sim ao noivo. Amém, irmãos? Então, é necessário que você entenda que há uma missão na sua vida, há um propósito na sua vida. Tudo que está aqui tem um propósito, né? Você vê que isso aqui foi criado com um propósito. Essas caixas foi criado com um propósito. Isso aqui tem um propósito. Isso aqui tem um propósito. Isso aqui, a taça tem um propósito. Tudo tem um propósito. Tudo que você vê tem um propósito. E por que você não teria um propósito? Porque Deus lhe faria sem um propósito. É bom entender qual é o seu propósito. Que o propósito de todos é adorar a Deus, sim. Mas só que Deus separa o ministério para alguns. Ministérios específicos. E você tem que aprender a saber qual é o propósito da sua existência. Qual é o propósito da sua chamada, da sua missão. O texto nos diz: nós somos cooperadores de Deus. E agora, para os membros que estão há mais tempo conosco, que não venhamos perder essa essência de entendermos que, porque de Deus nós somos cooperadores. Os desânimos vão vir, abatimento vão acontecer, intrigas, injúrias, oposições, perseguições, provações
digo sempre, seja bem-vindo ao ministério. Me apresente alguém que não teve provações. Me apresente alguém que não sofreu perseguições. Me apresente alguém que não sofreu composições. Então, se você está passando por isso, seja bem-vindo ao ministério, faz parte do ministério. Agora, se alegre, que é o mais difícil. Se alegre porque Cristo é quem diz: exultai-vos e alegrai-vos quando vos perseguirem, quando vos injuriarem, quando mentindo falarem calúnia ao vosso respeito. Exultai-vos e alegrai-vos porque grande é o vosso galardão nos céus. É grande o vosso galardão nos céus. O inimigo certamente não está satisfeito. Enquanto mais você busca a luz, mais você encontra as trevas. Mas aonde a luz resplandece, as trevas não permanecem. Sabe aquele adágio popular? É verdade, gente. Quanto mais rezo, mais assombração me aparece. Isso é um adágio de uma sabedoria popular incrível. Mas é verdade. Para você desfrutar do mel, você tem que expulsar um enxame de abelhas que é grande. Mas não desista. Não desista. Ouça novamente o que foi dito. Quanto mais eu me aproximo da luz, mais encontro as trevas. As trevas que às vezes há em mim. Você já percebeu? Imagina que aqui tem um feixe de luz, aqui grande. Eu estou mais distante. Eu não consigo ver as sujeiras que há em mim. Mas na medida que eu me aproximo da luz, eu começo a perceber as trevas que há em mim. Então eu encontro a luz. Na medida que eu me aproximo da luz, eu encontro as trevas. Mas eu vou percebendo aonde elas estão, e se a luz resplandece em mim, essas trevas não permanecerão. Então, quanto mais você se aproxima da luz, mais você percebe as trevas que há em você, as trevas que há ao derredor de você. Amém? Os irmãos estão entendendo isso? Então, não desista de se aproximar da luz. Muitos, ao verem, logo desistem, logo se distanciam, logo se afastam. Mas não prossiga para a luz que resplandece, e as trevas certamente não permanecerão. Então somos cooperadores de Deus, e volto a confirmar, ratificando o que foi dito. Deus poderia fazer tudo só, mas Ele escolheu a mim e a você para fazer a sua obra. Interessante que Deus poderia, no estalar de dedos, construir a arca, né? Poderia, mas Deus convida uma família, é a família de Noé, para fazer a arca. E eu não vou falar sobre esse assunto, mas às vezes eu fico imaginando como era difícil para Noé construir aquela arca. Não tinha conhecimento nenhum de engenharia, de arquitetura, não tinha conhecimento nenhum. Naquela época não existia guindastres para ajudar, não existia tratores para ajudar, não existia serra elétrica para ajudar. Imagine construir aquela arca. Não existia, instrumentos capazes para lhe dar esse suporte. Mas um amador construiu uma arca e profissionais construíram o Titanic. Qual foi que resistiu? Ainda há vestígios e resquícios da arca no Monte Ararat. Restos da arca. Como prova de que a Bíblia é verdadeira. Que um amador construiu uma arca na direção de Deus, e profissionais usaram todos os recursos tecnológicos favoráveis na sua época e mesmo assim naufragaram. Como é bom seguir a direção que vem de Deus, a certeza que temos é que a nossa embarcação não vai naufragar. Amém? Então somos cooperadores de Deus, mas a pergunta que vem à minha mente é: quem são esses cooperadores de Deus? Chegou a hora da verdade. Vamos ver quem são esses a quem Deus... Ei, você, vem cá. Que Deus venha regimentando, né? Que Deus vem escalando, né? Que Deus vem convocando. Quem são esses? Evidentemente não é qualquer um. Deus não escolhe qualquer um. Deus, Ele segue um critério. Critério que Ele mesmo estabelece, que nós venhamos nos encontrar como um obreiro aprovado. Por falar em obreiro aprovado, você já parou para pensar que a Bíblia faz essa referência, obreiro aprovado, logo se
subentende que existem obreiros que não são aprovados. São obreiros o quê? Desaprovados. Quando a Bíblia diz servo fiel, logo subentendemos que existem servos que não são fiéis, são infiéis. Quando a Bíblia diz bom ministro, logo entendemos que existe mau ministro. E a Bíblia sempre, antes de empregar esse predicado, ela coloca já, sabe, a situação, a realidade. Bom, fiel. Ótimo, me ajudou muito. Verdadeiros adoradores. Então existe o quê? Falsos adoradores. Incrível. Mas você percebe o quanto a Bíblia é enfática, né? Jesus é enfático. Quando Jesus quer falar algo para chamar nossa atenção, ele diz, em verdade eu vos digo. Não era suficiente dizer só, em verdade vos digo. Mas ele diz, em verdade vos digo. Presta atenção que eu estou falando é mais do que é verdade. Então, quem são esses cooperadores de Deus? Bom, vamos para a Bíblia e a Bíblia vai nos apresentar. Salmo 101, versículo 6. Quem são os cooperadores de Deus? Quem são esses que Deus procura? Salmo 101, versículo 6. Os irmãos encontraram? Olha o que diz. Os meus olhos, na minha versão, procurarão os fiéis da terra para que habitem comigo. O que anda em reto caminho, esse me servirá. Os meus olhos estão sobre os fiéis da terra para que habitem comigo. O que anda no caminho perfeito, esse me servirá. Quem são esses, os cooperadores de Deus? São homens, mulheres, fiéis. É forte isso, né? Agora imagine comigo, Deus é onisciente. Se Ele é onisciente, Ele sabe exatamente sobre tudo. Se Ele é onisciente, Ele sabe exatamente onde todas as coisas se encontram. Que além de ser onisciente, Ele é onipresente. Todas as coisas estão diante dEle. Então, se esse Deus sabe exatamente onde tudo está, a Bíblia nos diz que Ele está à procura de algo que não é fácil. Você só procura aquilo que é difícil. Você só procura aquilo que você perde. Você só procura aquilo que não está muito acessível. Os irmãos estão entendendo? Quando Deus diz assim, está à procura dos fiéis, é porque é algo raro. É porque é algo difícil de ser encontrado. Senão você não ia procurar. Então, quando a Bíblia diz, os meus olhos estão sobre os fiéis da terra, os meus olhos procurarão os fiéis da terra, porque é difícil, irmão. Então, uma primeira característica de um cooperador de Deus é lealdade, fidelidade. E perceba que é um fruto do Espírito. É a lealdade, fidelidade. Você ser leal, você ser fiel. É isso que Deus quer. Você percebe que Deus não está à procura simplesmente de homens talentosos. Deus não está fazendo como é que eu posso dizer, um concurso entre os talentosos, não. Quer ver um exemplo disso? Moisés. Quando Deus diz, Moisés, eu lhe chamei com esse propósito. Moisés diz o quê? Senhor, chama Arão, meu irmão, eu sou pesado de língua, eu não sei falar, eu sou gago, mas Arão, meu irmão, sabe. Sabe o que foi que Deus disse? Eu acho isso máximo. Deus disse, Arão, teu irmão, eu sei que ele é eloquente, mas eu escolhi você, Moisés. Deus reconhece o talento que Arão tem, mas ele diz, eu escolhi você. Aí disse, Senhor, eu sou pesado. Aí Deus disse, quem foi que fez a boca do homem? O surdo, o que veio, o que não vê, não fui eu, o Senhor dos exércitos? Pois vai que eu serei com tua boca. Mas Senhor, chamarão e você conhece já a situação. Aí eu fico me perguntando, por que Deus não chamou Arão e sim Moisés? Arão não tinha o que Moisés tinha. Lealdade, fidelidade. Interessante que imagine comigo, se entre na história agora. Era muito mais fácil Deus chamar Arão, porque Arão estava no meio da cultura, conhecia os ritos, nasceu no meio do povo, conviveu no meio do povo. Agora vai chamar Moisés, que praticamente nunca visitou a vila dos hebreus, que nasceu praticamente dentro dos palácios, que era um co-herdeiro, né, que era o filho da filha de Faraó, um possível sucessor ao trono. Então vai chamar aquele homem que não conhece a realidade do sofrimento do povo hebreu. Por quê? Lealdade. Quer ver o exemplo de lealdade? Moisés sobe ao monte
Passa 40 dias. O povo lá embaixo pressiona Arão. Arão era talentoso, mas era frouxo na doutrina. Arão era covarde, gente. Arão disse, pode fazer o bezerro de ouro. E as pessoas juntaram os seus pertences. Gente, presta muita atenção, que eu sinto uma direção de Deus para falar aqui algo com vocês. Juntaram os seus pertences, fizeram o bezerro de ouro. E Deus lá no monte diz, Moisés, desce, porque o teu povo se corrompeu. Deus já não diz meu povo, diz, teu povo se corrompeu. Moisés desce com as tábuas, quando vê os alaridos no meio do arraial, percebe que o povo estava adorando a imagem, uma criatura ao invés do Criador. Moisés quebra as tábuas da lei, as rochas, quer dizer, aquelas pedras, quebra. E ele vai lá, destrói o bezerro. E naquele dia, mata aquelas pessoas que adoraram o bezerro. Moisés era o homem mais manso da terra, segundo Deus. Mas quando tinha necessidade de eliminar o mal, ele eliminava o mal pela raiz. Mandou matar. E a tribo de Levi foi separada, porque naquela ocasião foi a primeira a se manifestar. Moisés disse, quem for de Deus, venha para mim. Quem for ao lado do bezerro, que vá para o bezerro. Algumas pessoas ficaram com o bezerro. O bezerro era uma divindade adorada no Egito, por isso que uma das pragas era atingir os animais. E aí, as pessoas que ficaram com o bezerro, Moisés disse, mandem matar. E morreram várias pessoas, não me recordo exatamente quantas. Muitas pessoas naquela época. Justamente, a tribo de Levi foi separada, porque teve postura. Perceba comigo como a Bíblia vai dizer bem assim, porque fizeste isso, será lembrado. Você já percebeu isso? Atitudes, né, de homens que marcaram uma geração, estabeleceram um legado, e por causa disso foram lembrados. Deus diz bem só, a tribo de Levi, a partir de hoje, ela vai me pertencer, ela vai me servir, eu estarei com eles, eu serei a herança deles, porque eles tiveram essa postura, essa posição, diante de uma situação crítica. Já Arão, agora presta muita atenção, quero ser profético aqui, foi frouxo na doutrina. Gente, o que está acontecendo nos nossos dias, como foi a postura de Arão? Deixa eu tentar explicar melhor. Já que vocês querem fazer, que faça. Ele não exerceu sua voz profética. Ele foi omisso, displicente, negligente. Ele corrompeu o seu coração. Era talentoso, mas não era leal. Moisés, quando desce com postura. É tudo ou nada. Mas olha onde eu quero chegar. A vida nos apresenta situações como essa. E Deus permite que a gente passe por momentos como esse. Me faz lembrar de Sadraque, Mesaque e Abednego, 3 jovens. Que poderia simplesmente dizer, olha, ninguém está vendo a gente, o que é que custa? É melhor dobrar o joelho aqui rapidinho e se levantar ligeiro. Então era só isso que eles iam fazer, ó. Tocou a trombeta, eles iam fazer isso. Olhar para um lado, para o outro. Ninguém está vendo. Pronto. Eles preferiram morrer. Quando disseram bem assim, no meio da multidão, você vê 3 jovens em pé. Quem são esses? Nós não nos curvamos diante dos homens. Como assim? A ordem é que morra todo aquele que não se curvar. Se tiver que morrer, nós morreremos. Mas não negaremos o nosso Deus. Gente, eu tenho visto tanto absurdo em nossos dias. Eu fico pensando, meu Deus, perdemos a consciência da realidade. Esses dias eu ouvi um relato, escute, de uma pessoa na faculdade. Pastor, teve uma aula de antropologia cultural. A professora apagou as luzes, acendeu uma vela, mandou todo mundo arrodear na sala de aula e deixar um recadinho no meio daquela vela. Eu peguei e fiz, pastor, porque Deus sabe o meu coração, né? Eu não me corrompi, né, pastor? Se corrompeu, minha irmã. Se corrompeu. Você negou ao seu Deus. Não, pastor, mas era uma disciplina. Você negou ao seu Deus. Isso era macumba. Era macumba. Eu conheço a professora, que foi minha professora aqui na UNEB. Pergunta a ela quem foi o pastor Sidney lá. Brigava toda a sala, toda a aula com ela. Teve uma hora que ela não chegou e disse, no corredor, por favor, pastor. Ela já me chamava de pastor. E botava vela e ficava. E batia as palmas e fazia não sei o quê. E pediu para todos os alunos viver aquela experiência. Eu disse, você viveu uma macumba. Você se corrompeu, você se contaminou. E eu fico pensando, quantos patrões não fazem isso?
Teve uma jovem aqui que o patrão dela era espírita, que ela chegou e disse: pessoal, você vai ler hoje o Evangelho segundo Allan Kardec aqui. Tome, leia. O patrão fez isso de propósito, para que ela viesse se corromper, para que ela viesse se contaminar. Ela pegou aquele e disse: olha, eu não posso ler. Vai de encontro com minhas convicções. Se você quiser um funcionário, para dar a devida assistência, eu estou aqui para isso. Mas se for para ir de encontro com minha fé, eu não posso. O que importa é agradar a Deus do que agradar aos homens. O que Deus está procurando, irmãos, são os fiéis da terra, porque Deus vai nos dar a oportunidade de honrar o seu nome, de testemunhar o seu nome. E o que nós vamos fazer? Se é que você me entende. Sadraque e Abidnego, Mesaque, não se curvaram diante da estátua de Nabucodonosor. Mas eles fizeram com sua atitude que toda uma nação se curvasse diante do Criador dos céus e da terra. Quando viram que a fornalha que foi esquentada 7 vezes mais, se prepare, porque vão esquentar 7 vezes mais. Mas não ardia em seu corpo, nem sequer odor havia em suas vestes de fumaça. As pessoas ficaram tão impressionadas que o Nabucodonosor faz um decreto, dizendo que o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego seja adorado, seja exaltado, seja engrandecido. E Deus vai nos dando a oportunidade de testemunharmos da nossa fé. Deus vai permitir que você passe por situações como essa, irmão. Em que você vai ver as pessoas fazendo um bezerro de ouro. E você não pode ser cúmplice. E a omissão do silêncio é uma cumplicidade. Aí Deus vai querer que você se manifeste, que você se posicione. Não me contaminarei com os manjares da Babilônia, com as iguarias do rei. Não. Você sabe qual é a sua essência, qual é a sua identidade. Você preserva por isso, por causa de uma questão de lealdade. Moisés tinha isso no seu coração. Agora você entende porque Deus chama Moisés e não chamarão, sendo Arão muito mais talentoso. E Moisés tinha integridade, Moisés tinha caráter. E os olhos procurarão os fiéis da terra. Esses me servirão. Então imagine agora Deus no seu trono, olhando para a terra, olhando para o Brasil, olhando para a Bahia, olhando para Paulo Afonso, olhando exatamente para a evangelizadora nessa hora, perguntando: onde estão os fiéis? Onde estão os fiéis? Onde estão os fiéis? Deus quer te usar, irmão. Deus quer te usar. Para isso você tem que ter lealdade. O princípio da lealdade é querer agradar a Deus acima de tudo. Como disse os apóstolos, o que importa é agradar a Deus ou agradar aos homens. Tenha certeza que nem sempre agradar a Deus se implica em agradar aos homens. Mas você tem que ter certeza de a quem você vai ser leal, quem você vai ser fiel. Portanto, a primeira característica de um cooperador de Deus é lealdade. Seja leal ao Senhor, seja leal a Deus em tudo. Na administração do seu tempo, na administração das suas finanças, na administração dos seus pensamentos, na administração da sua palavra. Eu acho esse texto interessante, eu não ia falar sobre isso, mas é bom falar. Salmo 101, né? A gente lê o versículo 6. Leia comigo o versículo 3. Por gentileza, a projeção 3. Não porei coisa injusta diante dos meus olhos. Aborreço o proceder dos que se desvia. Nada disto se me apegará. Não porei coisa torpe diante dos meus olhos. Olha só a postura de um homem fiel, de um homem leal a Deus. Você já ouviu o ditado, e é bíblico, que os olhos são a janela da alma, né? Aquilo que os seus olhos veem, o seu coração acaba de alguma forma desejando. E a convicção aqui do salmista é tão grande que ele diz bem assim: não vou colocar coisas imundas diante dos meus olhos. Olha a postura que tem. Olha a postura. Nós não estamos perdendo hoje os nossos filhos fora de casa. Nós estamos perdendo nossos filhos dentro de casa. Gabriel tem a coleção, os tios, os pais, as famílias deram a coleção dele dos Vingadores e
da Liga da Justiça. Ele tem praticamente todos os bonecos. Mas quando vinham os bonecos do mal, a gente jogava fora. Rodava, não queríamos. E aí tem o meu cunhado que diz, besteira, bobagem. Isso é tão besteira e tão bobagem. Olha o argumento bom dele, argumento bom. Foi Dudu, né, Carlos Eduardo. Isso é tão besteira e tão bobagem, porque se for impedido de ter os bonecos maus, tem que impedir de assistir os desenhos. Foi bom. Argumento bom. Não é? Pense comigo, e agora? E agora? Argumento bom, então tem que impedir de assistir os desenhos. Só uma coisa é você assistir ao desenho, outra coisa é você ter a representação do mal em sua casa. A Bíblia diz, não colocarei coisas imundas dentro da vossa tenda. E eu não quero. Simplesmente não quero. E aí eu expliquei para ele, você já assistiu o Brinquedo Assassino? Ele disse, já. Eu disse, compra um brinquedo, bota na tua casa. O Turk, né? Aí disse, bota na tua casa. Tu já assistiu a Annabelle? Já. Disse, compra a bonequinha, bota na tua casa. Tu já assistiu Fred, Jason? Já. Disse, então compra o bonequinho deles e coloca na tua casa. Então, gente, uma coisa é você assistir, outra coisa é você atrair a representação do mal para o seu próprio lar. Entendeu? Então, isso é só um cuidado. Não colocarei coisas imundas diante dos meus olhos, não colocarei coisas contaminadas dentro do meu lar. Dentro do meu lar. Gente, ó, eu não sei se eles vão ficar chateados comigo, mas eu preciso contar essa postura que eu achei admirável, né? Foi Valdir, que envolve Valdir e Débora. Valdir mexendo no canal TV aberta, né? De repente ele percebeu que colocaram uns canais imorais, indecentes lá. Sem senha, sem nada. Ele começou a mexer, tal. Ele não procurou Débora. Débora, vamos fazer isso? Vamos... Não, ele teve a postura. Débora me contou isso, que ele ligou e disse, pessoal, por favor, nós somos uma família decente, nós não compactuamos com isso. Queria que vocês desligassem esse canal, porque nós não aceitamos isso dentro da nossa casa. Não sei o que Débora estava fazendo na hora, só sei que ela deu um glória a Deus. Uma postura, ele não pediu o consentimento da esposa, não comunicou com a esposa, estou pensando em fazer isso. E nem se fez de doido, né? Nem se fez de doido, ele percebeu que aquilo, sabe, é uma cilada, uma isca de Satanás para estragar a vida. Quando diz, pessoal, não colocarei coisas imundas diante dos meus olhos, é porque o mundo jaz maligno. Você entra em um canal, seja o que for, né, no site para comprar, vem lá, sabe, um bombardeio de imagens para desgraçar a sua vida. Simplesmente o olhar começa a despertar desejos ocultos. Então não colocarei coisas imundas diante dos meus olhos, aborreço o proceder. Segunda característica de um cooperador de Deus, vamos para Tiago, capítulo 4, versículo 6. Eu conheço muita gente que naufragou por causa de um olhar. Quer um exemplo de um? Davi. Lembra de Davi? Tiago 4, 6. Davi estava passeando no palácio, o povo em guerra, e ele passeando, de repente ele olha para a janela e vê o que não poderia ver. Ao invés de seguir o seu caminho, ele quer bisbilhotar. E acabou sofrendo muito por causa disso. Tiago 4, 6. Quem são os cooperadores de Deus? 4, 6. Antes ele dar maior graça pelo que diz, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Todavia, dá maior graça, portanto diz, Deus resiste aos soberbos. Dá, porém, graças aos humildes. Olha para aqui, para minha mão. Deus aos soberbos faz isso, ó. Ele abate. Mas aos humildes, ele levanta. Essa é a grande diferença. Santo Agostinho dizia algo interessante. A arrogância fez com que anjos se transformassem em demônios. Mas a humildade, ela é capaz de fazer com que homens se transformem em anjos.
E o nosso maior exemplo de humildade é Cristo Jesus. Ele que diz, o único homem que disse que era humilde, qualquer outro que disser já se torna arrogante. Ele diz, eu sou manso e humilde de coração. Humildade mesmo. Humildade daquele que diz, não vem ao mundo para ser servido, vem ao mundo para servir. Então, um homem a quem Deus usa como cooperador é aquele que é humilde. Aí eu queria dar um exemplo muito prático e rápido. José. Por que Deus levantou José? Ele sabia que José teria a humildade de perdoar. Agora eu pergunto, você quer ser usado por Deus, mas será que você vai ter a humildade de perdoar? Será que você vai ter a humildade de perdoar aqueles que te fizeram mal, aqueles que te contrariaram, aqueles que te perseguiram? Nós queremos ser usados por Deus. Mas olha esse sentimento que houve até no salmista. Prepara uma mesa na presença dos meus inimigos. Unge a minha cabeça com óleo, para que o teu cálice se transborde. Ou seja, ele não deseja a morte dos seus inimigos. Ao contrário, é como se ele dissesse, Deus dá vida longa aos meus inimigos, para que eles vejam que tu estás comigo. Tu estás comigo. Não é para debochar de ninguém, não é para satirizar de ninguém, não é para ridicularizar ninguém, não é para humilhar ninguém. É só para que eles saibam que eu não sou, voltando a José, apenas um sonhador. Lembra de José, quando José vai ao encontro dos seus irmãos, eles começam a complor um contra o outro, um com o outro, dizendo, lá vem o tal sonhador, lá vem, lá vem, lá vem. E ali eles decidem matar o seu irmão. Até que Rubens, o maior, disse, matar irmão não. Vamos colocar ele aqui nessa cisterna vazia. Vamos vender ele e assim a gente se livra dele. E isso aconteceu com José. José reconheceu seus irmãos não reconheceram José, sabe por quê? Porque José estava sem barba e você não imagina um hebreu sem barba. Então ficava muito mais difícil para os seus irmãos reconhecer. E outro detalhe, seus irmãos jamais imaginariam encontrá-lo um dia, e se o encontrasse, certamente não seria como governador, seria como escravo, faxineiro dos palácios, não o homem administrador do palácio. E aí, você conhece bem a história? Quando José olha para os seus irmãos, ele reconhece, ele chora, naturalmente. Ele chora, ele entra em prantos. Ele coloca cada um no seu devido lugar. Os irmãos ficam incríveis, porque ele coloca de acordo com a data do nascimento, faixa etária deles. E depois, quando ele se revela aos seus irmãos, ele diz, eu sou José. Não se culpem. Porque todo o mal que vocês fizeram, Deus transformou em bênção. Não se culpem. Deus está no controle de tudo. A humildade de reconhecer que Deus está no controle de tudo. 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 Todos os incidentes, acidentes, de todos os prantos, de todas as dores nós já sofremos, de todos os dramas, de todos os dilemas que nós tivemos que viver, Deus está no controle de tudo. E sabe o que ele faz? Ele poderia dizer, chame lá meu pai, eu quero meu pai aqui comigo, agora vocês fiquem lá para lá, que eu vou enviar todo mês algo para vocês. Não se preocupe, ele, não. Perdão é isso, irmão. Perdão é reconciliação. Às vezes eu fico vendo pessoas dizendo, eu perdoo. Agora eu no norte, ele no sul. Eu no leste, ele no oeste. José chama todo mundo para perto. Isso é humildade. Esses são os homens a quem Deus usa. Esses são os homens a quem Deus usa. Uma outra característica de um homem a quem Deus usa, por gentileza, Jeremias 48:10. Deus usa os leais. Deus usa os humildes. Agora Deus usa os responsáveis. Olha a palavra. Jeremias 48:10. Maldito aquele que fizer a obra do Senhor relaxadamente. Maldito aquele que retém a sua espada do sangue.
Maldito aquele que fizer a obra do Senhor negligentemente. Como é que Deus chama essa pessoa? Como é que Deus chama? Maldito. Era como se Deus dissesse aqui, ó, melhor que você não faça do que fazer de qualquer jeito. Sabia? Quando Cristo corrige a igreja de Laodiceia, ele diz bem assim, ó, quem dera fosse frio ou quente, mas porque é morno, estou a ponto de vomitar-te. Na igreja de Laodiceia, está lá escrito em Apocalipse, essa igreja que foi confrontada por Cristo por ser uma igreja morna, existia nessa cidade, não existia nessa cidade fontes de águas próprias. Elas recebiam essas fontes de outras cidades. Elas recebiam de Herápolis e Colossos. Colossos mandava água quente, Herápolis mandava água fria. Quando essas águas chegavam em Laodiceia, nas fontes de Laodiceia, ficavam água morna. Aí os viajantes que vinham de uma região acostumado com água fria e outro de uma região acostumado com água quente, tomava da água morna e eles vomitavam. A reação de imediato era vomitar. Aquilo era algo muito comum. Deus pega aquilo que é comum na cidade e traz como exortação ao seu povo. Olha, quem dera fosse frio ou fosse quente, mas como é morno, estou a ponto de vomitar-te. Eu disse isso uma vez, há uns 6, 7 anos. Teve uma pessoa que se escandalizou comigo, porque eu fui muito enfático. Eu disse o seguinte, ó, Deus prefere que você esteja no mundão do que você dentro da igreja dando testemunho, dando mau exemplo. Ou seja, para Deus não existe neutralidade. Ou é ou não é. Quem não junta, espalha. Quem não é por nós, é contra nós. Sabe aquela história, permita-me citar mais uma vez, de que um indivíduo está em cima do muro. Aí ele olha para um lado, está lá a igreja, vem para cá, vem para cá, vem para cá. Ele olha para o outro, está lá um infernão. E não dá mínima para ele. E ele fica, por que a igreja insiste tanto que eu vou para lá e o inferno aqui não está nem aí para mim? Ele disse, ô seu diabo, por que você não me chama para ir para aí? Aí o seu diabo, olha, fica à vontade aí no muro, passe quanto tempo você desejar, afinal de contas o muro também é meu. Não existe caminho da neutralidade, ou é ou não é. Não existe. Cristianismo é isso, meu irmão. Requer da gente essa decisão. Temos que tomar essa decisão. Então Deus prefere realmente que o camarada esteja no mundão do que vivendo uma farsa. É o que está escrito. Quem dera se fosse frio ou fosse quente, mas como é morno, estou a ponto de vomitar-te. É uma falsa piedade, é uma falsa religiosidade. O que Deus usa são homens responsáveis. Aquele que põe a mão no arado, ele não olha para trás. Ele segue firme e forte, sempre em frente, não olha para trás. Amém, irmãos? Deixa eu te dizer algo aqui em nome de Jesus. Você quer fazer algo para Deus? Faça o seu melhor. Você lembra da parábola dos talentos? Aquele que recebeu e multiplicou, ouviu a seguinte expressão: servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Aquele que recebeu e não desenvolveu, ele simplesmente enterrou, sepultou os talentos. Ele ouviu, servo mau, ruim, negligente. Porque foste infiel no pouco, até o pouco que tu tens será tirado. Eu acho interessante nessa parábola do talento que não importa o pouco que nós temos, se colocarmos diante do Senhor, vamos nos desenvolver e vamos multiplicar os talentos. Agora, se nos escondermos, meu irmão, vamos perder até o pouco que nós temos. Olhe para você quando entrou no ministério, na igreja. Olhe para a sua vida. Olhe para si mesmo. Você vai perceber o quanto você era limitado em vários aspectos. E na medida que você foi se colocando à disposição para servir a Deus, as coisas foram acontecendo. Foram acontecendo e hoje você fala com desenvoltura. Hoje você fala com mais segurança, com mais confiança. Que você desempenha o seu chamado, o seu talento, né, com maior, enfim, com maior liberdade, com maior desejo até. Que isso é naturalmente. Agora, não seja relaxado. Não seja um Sansão da vida. Relaxado. Muito negligente. Muito displicente. Gente, tempo é pouco. Mas se você for ver, existia no Nazireu 3 votos.
Deus para os nazireus: não pode tomar vinho, não pode tocar em algo contaminado, morto. E terceiro, não pode casar com estrangeira. Sansão desonra os 3 votos do nazireu. Primeira coisa que acontece na festa de um casamento que ele teve, que ele casou 2 vezes, ele tomou tanto vinho que ficou bêbado. Cumpriu um voto. Depois, ele mata um leão com suas próprias mãos, segue seu caminho. Quando volta, encontra um enxame de abelhas, uma colmeia, né? E ele pega mel, mas para pegar aquele mel, ele toca no morto, que era o leão. No defunto, não poderia tocar em coisa imunda. Era o voto do nazireu. Então ali ele pega mel e ainda leva para os seus pais. Ele não está satisfeito em simplesmente errar. Ainda leva para os seus pais errarem sem o consentimento. Terceiro, depois ele cai nos braços de quem? De Dalila, com um cafunézinho, ó. A Bíblia diz que ela ficava dando cafuné dele. Sansão, revela qual é o teu segredo. Foram 4 histórias que ele criou. E ela é insistente, né? A mulher de Belial, ela é insistente mesmo. Na 4ª vez, ele perdeu toda a sua força. E um detalhe, permita-me aqui dizer como foi negligente. Ele esqueceu onde estava o segredo dele. O segredo dele não estava no cabelo. Ela diz: em que consiste a tua força? O cabelo era o voto do nazireu. Ele disse: minha força está no cabelo. Ele perdeu o cabelo, perdeu a força. Aí a gente pensa, associa de que a força estava no cabelo, mas depois que ele foi cego, torturado, o cabelo cresceu e a força não voltou. Porque a força não estava no cabelo. A força estava no compromisso com Deus. Compromisso esse negligenciado. Como? Você já parou para perceber que um abismo chama outro abismo? Ninguém cai de vez. Existe uma sequência, uma cadência. Primeiro ele fica embriagado com o vinho. Segundo, ele toca no morto, toca naquilo que é contaminado. Terceiro, ele se deita com mulher estrangeira e aí é a desgraça total da sua vida. Mas um homem que foi negligente, me mostre na Bíblia Sansão fazendo uma oração. Me mostre na Bíblia Sansão fazendo um altar. Não há, a não ser no dia que morrem. Agora deixa eu te dizer uma coisa aí. Você não é mais importante do que os desígnios de Deus. Você não está acima dos propósitos de Deus. Deus disse a Manoá, pai de Sansão: o teu filho salvará o meu povo das mãos dos filisteus. Lá, quando ele está acorrentado entre as 2 colunas, ele diz: Deus, me dá força mais uma vez. Que eu vou, não é um suicídio, é um ato de guerra. Que eu vou morrer, mas eu vou levar todos esses filisteus comigo. Deus o visita, dá mais uma vez força, ele empurra aquelas colunas, o palácio, o teto cai, morre todos e a Bíblia cumpre a profecia que Deus tinha dito a Manoá: o teu filho livrará o meu povo das mãos dos filisteus. O texto bíblico diz: matou mais Sansão em sua morte do que em sua vida. Em uma só batalha de Sansão, ele pegou a queixada de um jumento e matou 1000 homens. Em uma só batalha. Agora pense comigo, a vida de Sansão não poderia ser diferente? Poderia. Ele poderia estar casado com uma linda, bela judia, sendo um juiz em Israel, próspero e muito abençoado, mas ele escolheu o pior caminho. E mesmo diante da desobediência, a profecia se cumpriu. Ele atendeu o propósito da sua existência. Morreu matando mais em vida, mais em sua morte do que em sua vida. Todavia, é um exemplo de um homem negligente, displicente. Um homem relaxado. Um homem a quem Deus pode dizer maldito. Por fim, queridos, abram a Bíblia aqui comigo. Estamos encerrando 1 Coríntios 4. Versículo 1 e 2. Primeiro Coríntios 4, 1 e 2.
Assim, pois, importa que os homens nos considerem como ministros de Cristo e dispenseiros dos mistérios de Deus. Ora, além disso, o que se requer dos dispenseiros é que cada um deles seja encontrado fiel. Por fim, os cooperadores de Deus são leais, humildes, responsáveis e aqui, baseado nesse texto, são servos. O que é que o apóstolo Paulo diz? Que os homens nos considerem como ministro de Deus. O que é ministro? Hoje essa palavra é muito citada, né? Ministro da economia, ministro da finança, ministro da justiça. E é uma palavra que exerce um certo impacto, de um glamour, de um status. Todavia, ministro na antiguidade é aqueles que ficavam no porão da embarcação, do navio, com os remos na mão, remando. Eles não tinham acesso à proa, ficavam lá justamente no porão, e iam remando, suando, transpirando, para que a embarcação chegasse ao seu lugar. Essa é a palavra ministro, sabe? Tempestades, mar revolto, ondas contrárias, ventos fortes, remando, tudo para que a embarcação viesse realmente cumprir a sua missão. Quando o apóstolo Paulo usa essa palavra ministro, o sentido dela é servos. E sabe o que é que ele diz? Que os homens nos considerem como servos de Deus. Gente, eu quero concluir aqui, mas eu quero chamar um pouco da sua atenção. As pessoas têm que olhar para você e têm que entender que a sua maior vocação é o serviço. Às vezes a gente está tão envolvido com títulos, nomenclaturas, status, que atrapalha muito, sabia? Atrapalha muito. E às vezes a gente se envaidece por causa de um cargo ou em detrimento de algum título conquistado e esquece que o que nós ouviremos de Deus naquele dia é: vinde, servo bom e fiel. Ei, ninguém vai ser chamado naquele dia: vinde, diácono bom e fiel. Pastor, bispo, apóstolo, missionário, evangelista. Não importa se você teve isso, o que importa é se você foi servo, bom e fiel. Não basta ser servo, tem que ser bom e fiel. Aquele dia a gente não vai ser conhecido nem reconhecido pelos títulos alcançados, não, gente. Vinde, meu levita, meu músico, meu instrumentista bom e fiel. Não, vinde, meu servo bom e fiel. E o servo, ele não escolhe a hora de servir, ele não escolhe o lugar de servir. Fui chamado agora, eu conheci o pastor Jason na Coreia, e ele disse: olha, tu está indo para os Estados Unidos, ele tem uma casa lá em Orlando. Aí eu disse: ele disse: quer um conselho? Tira a barba para não lhe confundir com um terrorista. O negócio lá está tenso. Aí eu disse: vou tirar a barba não. E não ia tirar a barba. Até o dia que o pastor que nós recebemos o convite para estar ministrando lá, ele me ligou, o pastor Sidney, da Assembleia de Deus Belém. Pastor Sandro Machado, uma pessoa maravilhosa. Ô meu querido, tudo bem? Eu disse: tudo. Ó, na sua foto do WhatsApp você não está sem barba. Mas na sua foto do Facebook, você está de barba. Eu estou aqui passando por uma situação constrangedora, porque nós não temos esse tal costume. O senhor pode tirar a barba? Aí eu disse: na hora, meu irmão. Eu disse, na hora, eu não disse isso a ele, mas eu pensei: se a barba os impede de me ouvir, a barba não vai me impedir de pregar. E sem cerimônia. Eu sei respeitar jurisdição, sabe? Se eles têm essa questão, tudo bem. Então arranquei a barba. Eu estava deixando a barba longa com o sonho de realizar a viagem para Israel, né? Quem sabe, Deus sabe, está nos planos de Deus. Mas eu tirei de imediato a barba. Me lembrei de José quando diz bem só: olha, hoje você vai ter um encontro com o faraó. O que foi que ele fez? Ele arranca a barba. Arranca sem problema, sem cerimônia nenhuma. Eu disse para o pastor Santos: se for o caso, eu furo até a orelha, pastor, fique em paz. Agora deixa eu explicar aqui, viu? Na antiguidade, quando o servo estava tão satisfeito com o seu senhor, e chegava o tempo de receber a carta de alforria e seguir sua própria vida, ele tinha o direito de permanecer, se ele quisesse, voluntariamente. Mas para isso, sabe o que é que ele fazia? Ele furava a orelha. E ele era considerado como um servo da orelha furada. Meu irmão, quando o apóstolo Paulo diz: eu sou escravo de Cristo, servo, ele faz menção a isso.
voluntariamente. Não é por obrigação. Furei minha orelha para declarar a todos que eu estou aqui porque eu amo o meu Senhor. Eu amo o serviço. Eu amo a casa do meu Senhor. Servo da orelha furada. Amém? Então que os homens nos considerem o quê? Servos de Cristo. Que olhe para você, irmão. Diga bem assim: eis ali um servo de Deus. Eis ali uma serva de Deus. Eis ali um servo. Eis ali uma serva. Pode contar. Pode confiar. Se ligar agora, eles vão dizer amém. Que ali é servo de Deus. Ali não escolhe lugar para pregar, não escolhe púlpito para pregar, ali não escolhe momento ideal para servir, ali é servo. Se for uma vigília com 3 ou 4 pessoas, é um servo. Não é verdade? Não importa quem vai estar nas atrações, ali é um servo, ele vai comparecer. Agora, deixa eu te dizer algo aqui. Em nome de Jesus. Todo servo, ele é voluntário. Deus procura, é redundância, né, gente? É redundância dizer que um servo é voluntário. Por isso que eu não coloquei outro tema voluntário, mas deixa eu te dar um exemplo. Deus diz, certa ocasião, a quem enviarei? Quem há de ir por mim? Aí um servo brada do outro lado dizendo, eis-me aqui, Senhor. Envia-me a mim. Só que antes disso, esse servo, ele diz bem assim, Senhor, eu sou um homem de lábios impuros. Reconheço suas limitações, suas deficiências, sua pequenez. Eu sou um homem de lábios impuros que habito no meio de um povo de impuros lábios. Aí o que é que o Senhor faz? Presta atenção aqui, irmão. Deus manda um anjo querubim trazer uma brasa viva retirada do seu altar. E aonde é que o anjo coloca essa brasa? Aonde é? Na boca do servo. Por que na boca? Porque o servo apresentou qual era a sua deficiência. Qual era a sua fraqueza. Aonde estava o seu problema. Eu sou um homem de lábios impuros. É como se Deus dissesse, já não é mais. É Deus que faz. Amém? É Deus que faz, é Deus que faz, é Deus que faz. Eu sou um homem de lábios impuros que habito no meio de um povo de impuros lábios. Vem a brasa viva retirada do altar do Senhor e ela é colocada justamente nos lábios dele, para que ele nunca mais diga que é um homem de lábios impuros. A partir de agora, ele é um homem de boca de fogo no serviço do Senhor. Se você é um servo, diga qual é o seu problema, meu irmão. Você já viu aquela frase, Deus não usa, ou melhor, Deus não escolhe os capacitados. Deus capacita os escolhidos. Qual é o seu problema? Qual é o seu problema? Ei, Deus está aqui agora, nesse lugar, nessa hora. Amém? Qual é o teu problema? Qual é o teu problema? Deus, olha, meu problema são os meus olhos. É minha boca, é meu ouvido. Qual é o teu problema? Diga onde é o seu problema. Porque eu vou te dizer uma verdade. Deus é o grande general que dá as armas devidas para os seus soldados. Amém? Deus não vai colocar ninguém em guerra desarmado, irmão. Hein, Abreu? Abreu é policial. Tenente, e ele comanda a sua tropa, e ele não vai comandar uma tropa desarmada. Imagina chegar lá um policial desarmado, o que é que o Tenente Abreu vai dizer? Concebível, inadmissível, né? Tem que estar armado e fardado. Deus é da mesma forma, meu irmão. Deus não vai permitir que você... E quem é que dá a arma? Opa, boa pergunta, quem é que dá a arma? Quem é que dá a farda? Não, a farda dos policiais, quem é que dá? E a arma, quem é que dá? Estado. O Estado dá a farda, o Estado dá a arma, e o que ele vier fazer é em nome do Estado. Da mesma forma é Deus. Deus nos dá as armaduras celestiais, Deus nos dá a arma celestial, porque nós somos representantes do seu Estado maior, que é os céus.
Então você, de repente, é um servo desarmado, desfardado. Aí você diz, Senhor, ó, eu quero fazer, mas eu preciso do Senhor aqui. Eu sou um homem de lábios impuros. Eu sou um homem de impuros lábios. Deus imediatamente resolve o problema. Basta tão somente ser sincero. Permita-me enfatizar isso aqui. Moisés não permaneceu gago para sempre, não. Você já viu o cântico de Moisés? Ei, escuta isso. Às vezes vem assim, quentinho do céu, sabe? Há quem pensa que Moisés passou o resto da vida gago. Deus manda. Não passou o resto da vida gago. Pelo contrário, deixa eu te dizer, Moisés se tornou um dos maiores oradores. Um dos maiores oradores que já existiram. Basta tão somente ler a Bíblia. Agora, se impressione com isso. Só há uma canção que será entoada no céu. Humana, terrena. O cântico de Moisés. Deus é demais, né? Você abre o livro de Apocalipse e diz, eles entoarão o cântico de Moisés. Só, olha o homem que era gago, hein? Fez uma canção que Deus disse, olha, ela é tão linda que nós vamos cantar aqui no céu. O cântico de Moisés será entoado nos céus. Qual é a tua debilidade? Qual é a tua deficiência? Qual é a tua deformidade? Qual é a tua necessidade? Qual é a tua fraqueza? Coloca diante do altar de Deus na certeza que Ele fará aquilo que você não consegue fazer, aquilo que ninguém pode fazer por você. Tem um VHS gravando aí minha primeira mensagem em 2001, num retiro espiritual. 2001, qualquer dia eu vou botar aqui para vocês verem essa mensagem. Gente, eu enrolei tanto o cabo do microfone. Minha mãe viu essa mensagem. Deve ter uns 5 ou 6 voltas. As pernas se tremiam dessa forma. É sério. Não é, minha mãe? Parece que eu estou brincando, exagerando. Não. As pernas tremiam desse jeito. Desse jeito mesmo, literalmente, como vocês estão vendo aqui. Meus irmãos, Deus está nesse lugar. Era como se tivesse... Choca assim, ó. Disse, meu Deus, rapaz, tem isso em VHS, graças a Deus está guardado. Essa fita está na casa da senhora? Então está em casa na minha bagunça. Eu vou olhar e está lá assim, meus irmãos, sim, o microfone assim, já está enrolado aqui, sabe? Desse jeito. Disse, meu Deus, eu fico olhando aquilo. Que bom que isso aconteceu, né? Para que tudo que vier ser atribuído, seja atribuído a Deus que dá graça, que dá devidas condições. Não é, Kleber? Kleber me contando a história dele, que no início também foi meio complicado, não foi? Era. E hoje, para a glória de Deus, é assim que Deus faz. Seja tão somente um cooperador. Porque de Deus nós somos cooperadores. Ele tem algo para fazer, ele poderia escalar os anjos no seu time. Mas ele preferiu escalar os homens no seu time. Ele disse não aos santos dos céus para poder dizer sim aos santos da terra. Eu me considero muito honrado. Não tenho vergonha de ser servo de Deus. Não tenho vergonha. Não dá. Por isso que o apóstolo Paulo disse, eu não me envergonho do Evangelho. E se ele disse isso, é porque havia pessoas que, de alguma forma, se envergonhavam do Evangelho. Eu não me envergonho do Evangelho porque é poder de Deus para a salvação de todos aqueles que nele creem. Você é médico? Parabéns. Você escolheu ser médico. Você é engenheiro? Parabéns. Você escolheu ser engenheiro. Você é advogado? Parabéns. Você escolheu ser advogado. Agora, se você é servo de Deus, não é simplesmente algo que você escolheu. É algo que você foi escolhido. É aquilo que Cristo diz em João 15,16. Permita-me aqui enfatizar, é como se ele dissesse, lembrai-vos do que foi dito. Em verdade, vos disse, não foste vós que me escolheste. Eu escolhi a vós. E essa chama que arde, que aquece, que queima em nosso coração, nos confirma dia após dia
e fomos escolhidos por Deus para uma missão maior do que nós mesmos. Para uma missão que está acima de nós mesmos. E o que importa é que os homens nos considerem como ministros de Deus, como servos de Deus. Alguém lembra aqui de Adécio? Adécio era tenente ou comandante? Sargento, né? Capitão, sargento, capitão. Ele contou que se aposentou como major. Oh, rapaz, bênção. Serviu um tempo aqui no exército daqui, de Paulo Afonso, no exército daqui, da igreja. Comandante, capitão, né? Capitão lá e capitão aqui. Ele disse que teve uma reunião em Brasília e chamou homens de vários lugares. E ele, vocês lembram dessa história? Ele era a patente mais baixa que havia para uma viagem de missão no Haiti. E aí o general começou a dizer, você, major, vai ser chamado por isso. Só tinha major lá, major para cima. Você, para isso, responsável disso, disse Adécio, ficou por último e ficou perguntando, meu Deus, o que é que eu estou fazendo aqui? No meio desses grandes homens de altas patentes, de hierarquias superiores à minha. E você, Adécio, estará conosco, porque você vai ser o responsável por representar a Deus naquele lugar. Desse jeito. Adécio disse que não se conteve, que se emocionou muito. Você vai ser o responsável por representar a Deus naquele lugar. Reconheceu nele um homem de Deus. E Adécio foi para ficar responsável pelos cultos que acontecia lá no Haiti. E ele contou as histórias aqui. De como vidas foram abençoadas, como vidas foram avivadas. Agora um general procurou e encontrou em um capitão uma patente que ele reconhece que não tem, uma patente que ele reconhece que não é fácil de encontrar, uma patente que ele reconhece que somente Deus pode nos dar. E é como se o general dissesse, em outras palavras, se tratando de espiritualidade, você é superior a todos nós, por isso você está sendo convocado para nos representar naquele lugar. O que importa é que os homens nos considerem ministros de Deus, ministros de Deus, ministros de Deus, ministros de Deus. Se sua família for igual à minha, eles podem não estar aqui conosco, mas quando acontece um problema, seja qual for, você é o primeiro a ser procurado, não é assim? Não é assim que acontece, você é o primeiro a ser procurado. Vem aqui, estou passando por isso, estou passando por aquilo. E por que eles nos procuram? Porque de alguma forma, de alguma maneira, Ele nos reconhece como ministro de Deus, como cooperadores de Deus. Portanto, meu irmão, quero encerrar aqui minhas palavras dizendo, não seja um desertor. Não seja um desertor, mas se levante onde você estiver. Bata continência e diga, eis-me aqui, Senhor. Envia-me a mim. Se é na fraqueza do meu ser que manifesta o teu poder, eis-me aqui. Vamos nos colocar em pé em nome de Jesus. Glória ao teu nome, Jesus. Nós te louvamos na certeza que o Senhor escolheu as coisas loucas para confundir as sábias, as coisas fracas para confundir aquelas que são fortes, as coisas que não são, para confundir aqueles que pensam que são. Nós te louvamos na certeza que aqui estamos, Pai, e que a nossa maior vocação é sermos os teus cooperadores. Faz dessa igreja uma igreja cooperadora. Levanta mais e mais em nosso meio pessoas dispostas a cooperar, sendo leais, sendo humildes, sendo responsáveis e sendo servas, na certeza de que a recompensa receberemos de tuas mãos. No dia em que cumprirmos a nossa missão,
e semelhante ao apóstolo Paulo, termos a gratidão e a satisfação em falar: combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé, e agora a coroa da justiça, que está preparada não somente para mim, mas para todos quanto amam a sua vinda. Sim, essa coroa receberei de tuas mãos. É por essa coroa que eu vivo. É por essa coroa que eu caminho, seguindo sempre em frente, prosseguindo para o alvo, sem olhar para os lados, sem olhar para trás, com a mão no arado, seguindo o prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. Seremos todos coroados, não nesse mundo transitório, passageiro, efêmero, que será destruído e não ficará pedra sobre pedra. Seremos coroados no teu reino de glória eterno, cujas ruas são de ouro e de cristais. Seremos coroados não por mãos humanas, mas seremos coroados pelo próprio Cristo Jesus. É isso que cremos, é isso que buscamos, é isso que vivemos. É essa certeza que move as nossas vidas para sermos dia após dia cooperadores de Deus. Amém, amém, amém. Você acabou de ouvir uma mensagem ministrada pelo pastor Sidney Ferreira, da Igreja Batista Evangelizadora.